Boa noite, galera. Vamos chegando aí, esperando o pessoal entrar um pouquinho, né? Hoje mais uma live da Calorada Fevale, Calorada Digital aí que o DCE tá proporcionando pra gente. Muito bacana tudo que tá acontecendo aí. Queria dar um aviso primeiramente, né, pra quem tá recém entrando aí. Bom, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar mais pra dar esse aviso, né? Senão já vão aí fazendo e, né, vai ficar um pouco injusto pra quem tá entrando, pra quem vai entrar depois, né? E aí, então, na calorada, né, digital aí, várias coisas estão acontecendo. Né? Você sabe que tem várias lives aí pra olhar já no DCF Vale. Aí no próprio Instagram tem pra vocês verem, né, debates de conhecimentos de áreas distintas, tem live shows rolando o tempo todo também. E a gente tá fazendo também o trote solidário, né, gente? É muito importante que vocês participem. Quem puder doar sangue lá no Hemovida, no Hospital Regina, ou poder doar alimentos também, né, lá no Banco de Alimentos, que fica no bairro Rio Branco, agora eu não lembro muito bem o endereço, mas lá funciona de segunda a sexta, tá? Da 1h30 às 5h30. Mas se vocês tiverem dúvidas ainda, vocês podem ligar lá para eles pelo número 35 2744, tá? Então, gente, hoje vamos ter aqui uma live falando sobre grana. Nossa, a gente vai falar sobre educação financeira, né? Hoje e amanhã vamos ter duas lives falando sobre esse assunto, que é muito pertinente para os dias de hoje, né? Um assunto super necessário que a gente tenha, né, esse conhecimento. Então, vamos receber aí a Márcia. Vamos ver se ela já entrou aqui com a gente. Tá aqui, né? Oi. Olá, boa Olá, boa tarde. tarde. Boa tarde. Eu acho que o Eu som acho tem que o som eco. tem eco. Ah, então só um pouquinho. Deixa eu baixar um pouco aqui o meu. Oi. Oi, Oi. Vamos. Eu acho Tá que é melhor aí. agora? Eu acho que é aí. É que eu tô sem os fones de ouvido, né? Bom, exatamente aqui. Colocar. Mas então, gente, vamos se apresentar aqui, né? Enquanto isso, a Márcia Klisman, por favor. então, Então, eu sou Márcia Kleman. Agora Deu, agora melhorou, sim. né, Gabriel? Agora sim, agora eu vou voltar com o meu fone também. Tecnologia tem dessas coisas, né? É, pois é, acontece, né? Faz Então, parte. agora sim, né? Vamos fazer a apresentação oficial. Então, eu sou Márcia Kleman, eu sou contadora, educadora financeira. Inclusive, é uma honra estar falando aí com vocês da Fevale, porque eu fiz o meu técnico em contabilidade nessa instituição e eu iniciei a minha caminhada de ciências contábeis aí na Fevale, nesse campus aí de Novo Hamburgo. Atualmente eu moro em Caxias do Sul, mas eu sou natural da cidade de Voti, bem pertinho aí, né, de Novo Hamburgo. Então, quando eu fiquei sabendo que eu ia estar aqui falando sobre educação financeira com vocês, eu fiquei muito feliz e muito contente mesmo, porque eu tenho um carinho muito grande pela Fevale, porque foi onde começou a minha carreira, onde começou esse olhar para os números, né, Gabriel? Nossa, brilhante, Márcia. Que legal. Então, né, o tema de hoje aí, a galera já sabe, é grana, o que nunca te contam, né? Vamos então, Márcia, vamos iniciar falando um pouquinho sobre esse termo que está presente no assunto, né? O que que é a educação financeira? Então, educação financeira não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E eu comecei falando, né, que eu me formei na Fevale, então eu tenho um carinho muito grande pelas ciências contábeis, que é a minha formação. Mas, quando eu fui buscar minha formação como educadora financeira, eu comecei a entender que dinheiro é uma ciência
humana e não uma ciência exata. Por quê? Porque depende de nós, são nossas escolhas. Onde eu vou gastar o meu dinheiro, do que eu vou usar o meu dinheiro. Então, são minhas escolhas, são meus comportamentos financeiros. Sim, a parte da matemática, a parte do número, do cálculo ali, de controlar na planilha, tudo bem, também faz parte. Mas são esses dois movimentos. Um deles é essa consciência financeira, o meu comportamento, entender qual é a minha rotina financeira, então isso é uma ciência humana. E a outra parte, sim, que é a parte do controle, a parte prática, que a gente chama, né, de ciência exata. E eu costumo dizer que educação financeira não é propriamente sobre a grana, e sim sobre pessoas. Então, são minhas escolhas, meus comportamentos que decidem como eu vou usar e aplicar o meu dinheiro. Você estava Sim. com a xícara, eu também tô, ó. É, que legal. Então, aí, ó, Sicredi tá aí com a gente hoje e a gente quer saber daí, né, por que que se fala em educação financeira no Sicredi? Então, a educação financeira é a bandeira social da cooperativa. Então, nós acreditamos sim na educação das pessoas, da comunidade, dos associados, tanto que o propósito da cooperativa é juntos construirmos comunidades melhores. Então, nós cuidamos da saúde financeira diariamente dos nossos associados, da comunidade. Então, pelo fato da bandeira social, da educação ser bandeira social, a gente inclusive fala de educação financeira. Educação financeira é sinônimo de qualidade de vida. Porque nós sabemos, né, Gabriel, que muitas vezes o dinheiro, a grana, causa problemas aí na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Nós precisamos falar sobre o assunto. Ainda é um tabu falar de grana, mesmo nessas épocas, hoje em dia, né? Mas Verdade. a gente tem que tirar isso, a gente tem que mudar esse cenário. Todos nós podemos aprender e fazer diferente, né? Mas agora, né? Que a gente já entendeu que é comportamento que depende de mim. Então é por isso que nós falamos em educação financeira no Sicredi, né? Que é a cooperativa de crédito. Então é uma bandeira social da cooperativa. Que legal. E o Sicredi poder apoiar também isso, né, e ainda se preocupar com a saúde financeira dos seus clientes, né? Então aí possui um programa de educação financeira, é isso? Isso, eu sou parceira da cooperativa, então desde 2018 nós realizamos palestras, oficinas, lives de educação financeira. Antes até da pandemia, nós realizávamos no formato presencial, mas agora, depois de todo esse cenário, isolamento, então a gente está realizando nesse formato digital. Então, inclusive, hoje à noite eu vou estar com uma comunidade aqui de Ana Rec e também de Gramado e Canela, tudo no formato online, porque é a forma que a gente encontrou de estarmos próximos, né? Desde 2018, então, a gente atua na educação financeira, que eu sou parceira com eles, mas eles sempre tiveram, né, essa bandeira social. E nós temos, sim, um programa de educação financeira. É um programa de educação financeira do Sicredi a nível nacional. E ele se chama Cooperação na Ponta do Lápis. E é isso também que eu vou compartilhar aqui nessa nossa live de hoje para falar de hábitos financeiros desse nosso programa. Olha, muito bacana isso, hein? Que programa. Nossa, então, assim, por onde que a gente começa a olhar, né, e cuidar da nossa grana, né? Por onde que a gente tem esse início, O vamos dizer, um norte, né? direcionamento, né? Um norte, Uhum. muito bem. Quando a gente fala de grana, eu sempre gosto de vincular ao ato de atravessar a rua. Quando a gente vai atravessar a rua, o que que a gente faz? A gente olha para os dois lados, né? Então, quando a gente fala de grana, esse também tem que ser o objetivo, né? De olhar para os dois lados. O que são os dois lados? Quanto que entra de dinheiro, qual é o meu salário e quanto que sai, quais são as minhas saídas. Então eu preciso sempre olhar para o que entra e para o que sai e o que eu posso fazer diferente. E o primeiro passo é entender a minha rotina financeira, o meu custo de vida hoje. Então eu preciso entender em que fase da vida que eu tô.
Eu estou morando com os pais ainda, eu já estou morando sozinho, né? Então a gente precisa fazer um diagnóstico de todo o meu cenário. Então, diante, né, dessas informações de quanto eu ganho, quanto eu gasto, qual é o momento de vida que eu parto para a parte da prática, que é fazer o nosso orçamento financeiro. Então, a gente sempre diz, não importa como você vai fazer esse controle. Pode ser por planilha, pode ser por app, pode ser no caderno, tá tudo bem, né? O importante é fazer. A gente sabe que quando a gente inicia a jornada, inclusive na faculdade, né? Eu lembro muito bem quando eu comecei, que é difícil, né? Porque você está pagando os estudos e tudo mais, como é que você faz para dar a volta, né? Então a gente tem que encontrar alternativas para fazer diferente, entender qual é o meu cenário. Eu sou estagiário, eu sou funcionário, enfim, né? Então é realmente fazer um diagnóstico da sua vida, organizar o presente, olhar para o dinheiro, cuidar da grana, né? Porque muitas vezes as pessoas me dizem, Márcia, eu trabalho tanto, eu estudo tanto, eu não tenho tempo para cuidar da grana. Nós precisamos sim de um tempo para olhar para esse nosso dinheiro, para essa nossa grana, afinal de contas, a gente trabalha muito para conseguir ela, né? Nossa, e como? Nossa, e como diz ele, né, Gabriel? Então, né? Aí tá mais uma coisa que a gente falou aí, né, sobre orçamento, né? Como é que funciona isso, afinal? O orçamento financeiro. O nosso modelo de orçamento, eu carinhosamente estou chamando esse orçamento de 3G. Carinhosamente, é para nunca mais esquecer, né? Porque, como eu iniciei a fala, eu me formei na contabilidade, eu iniciei meus estudos aí na Fevale, e eu tinha o meu modelo de orçamento no seguinte formato. Vamos ver se as pessoas que estão nos acompanhando aí também se identificam com o que eu vou compartilhar. Eu ganhava minha grana, eu pagava as minhas contas e eu poupava o que sobrava. Quer dizer, eu queria poupar quando sobrava, né? Então, não é esse modelo de orçamento que a gente recomenda, por isso que o nosso modelo de orçamento é 3G. Ganhar, guardar e só depois gastar. Nossa, Márcia, então você está querendo me dizer que quando eu receber a grana, eu já guardo uma parte dessa grana? Sim, é isso mesmo. A gente tem que inverter a ordem das coisas, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que mudar a nossa mentalidade em relação ao uso do dinheiro. Muitas pessoas, inclusive, me dizem, eu ganho tão pouco, eu não vou cuidar do meu dinheiro. Ou então, mas eu já estou ganhando um salário bom, e eu não vou cuidar do meu dinheiro. Muito pelo contrário. Independente de quanto você ganha, você precisa cuidar dessa grana. Por quê? Porque não importa o quanto você ganha. O que importa é o que você faz com o que você ganha. Então, nosso modelo de orçamento ele está distribuído dessa forma, 3G, para a gente nunca mais esquecer. Ganhar, guardar e só depois gastar. E como a gente aprende, né, antes, quando a gente está na faculdade, ainda que a gente recebe o nosso dinheiro e a gente já pode gastar com a gente, né? Daí a gente pensa, vou gastar comigo uma coisa porque é para mim, né? Então eu posso gastar quanto eu quiser aí, mas tem essa questão toda da escolha, né? E dos desejos que a gente tem que dar uma certa controladinha, né? E aí vem Exatamente. sobre a questão do planejamento financeiro que a gente tem que ter, né? Exatamente. E antes de falar do planejamento, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu lembra o que tu fez com o teu primeiro salário? Não guardei Lembra? nada. Então, por que eu fiz a pergunta? Porque quando eu fiz a minha formação como educadora financeira, e eu ainda continuo estudando, porque quanto mais eu falo, mais eu tenho vontade de adquirir conhecimento e mais eu vou em busca desse conhecimento. E eu me dei conta, analisando o que eu fiz com o meu primeiro salário. E eu lembro da minha mãe, do meu pai dizendo, minha filha, você tem que poupar parte do que você ganha.
E eu pensava, mas como assim eu vou poupar parte para quê? Eu tenho que viver o hoje, né? Por isso que eu fiz a pergunta para ti, né? Se você tinha poupado parte, porque é isso normalmente Uhum. que acontece, né? Mas quando eu entendi que a lógica do poupar, do reter dinheiro hoje, estava vinculada ao meu planejamento financeiro, ao que eu queria fazer no futuro, que objetivos eu quero e que, né, queria na época, né, e quero alcançar na minha vida. Então tudo ficou mais claro. Então planejamento financeiro é um hábito também financeiro que a gente recomenda para você olhar para sua vida, você fazer o planejamento, o que você quer alcançar, o que você almeja, né? E eu não falo só de bens materiais, eu não falo só de casa, de carro, apartamento, não, eu falo de estudos, inclusive, como pessoa, como carreira, aquele intercâmbio, aquela viagem, né? Então é nesse sentido que o planejamento financeiro é muito importante. Saber traçar um plano de voo, né? Como a gente costuma dizer, para onde eu estou indo, como eu estou indo. E eu lembro, inclusive, quando eu fiz a minha transição de carreira, porque eu trabalhei como CLT, carteira assinada, até 2017. 2017, então, eu decidi empreender, criei minha empresa de educação financeira. Eu não sou funcionária da cooperativa, eu sou uma terceira, então a gente está na parceria aí desde 2018, realizando esses trabalhos, né, que antes eram presenciais, agora são digitais. E eu, por quase 3 anos, planejei a minha virada financeira. E como eu atendo também na mentoria financeira, no individual, eu encontro muitos jovens, inclusive, muitas pessoas que chegam até mim com essa angústia de transição de carreira. Como é que eu faço se eu não tenho grana reservada, se eu não tenho uma reserva para passar por esse momento? Então, Uhum. objetivos a gente precisa ter eles traçados, a gente precisa desse planejamento, a gente precisa enxergar quanto que a gente precisa, quando a gente quer realizar esses objetivos, e é por isso que a gente trabalha, Gabriel. O dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Então, quando a gente usa esse modelo de orçamento 3G, que é ganhar, guardar e só depois gastar, o que acontece? Eu priorizo os meus objetivos de vida e não apenas o meu estilo de vida hoje. Sim, eu preciso curtir hoje, eu entendo, se bem que agora tá mais difícil, né? Dar aqueles rolé, fazer, né, aqueles encontros. Hoje tá mais difícil. Então, eu preciso sim viver o hoje, eu preciso ter qualidade de vida hoje, mas eu também preciso pensar nesse futuro, né? Então, educação financeira, orçamento e planejamento é essencial. São hábitos que quem não tem pode começar hoje mesmo, né? É muito importante. Márcia, mas quantos objetivos eu tenho que ter? Eu tenho que planejar? Nós recomendamos no mínimo 3 objetivos. 3 objetivos? Sim, porque a gente vai dando prazos e os objetivos são diferentes, né? Então a gente tem objetivo de curto prazo, que é de 1 ano, médio prazo, que é de 1 a 10, longo prazo, acima de 10 anos. Então, por que não pensar numa independência financeira, numa aposentadoria por conta própria desde já? A gente tem que aprender que o dinheiro trabalha para a gente. A gente aprende desde muito cedo que a gente precisa ir trabalhar por dinheiro. Então, é essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter e precisa começar a olhar. Nossa, super importante. Até queria estar anotando aqui essas dicas, porque nossa, é uma mudança de visão muito clara que a gente tem aí, né? Mas então, sobre esse hábito de investir, né? Você já estava falando um pouquinho, mas que mais que tu pode nos contar sobre o hábito de investir, né? Como é que a gente chega lá? Então, olha só, eu falei de guardar, poupar, mas o Gabriel já pegou aqui, só guardar esse dinheiro não faz sentido, eu tenho que potencializar esse dinheiro, então eu preciso investir, né? Então, sim, investir é pegar esse dinheiro que eu poupei, que eu reti, que eu não gastei, e eu preciso potencializar esse dinheiro. E o que eu também me deparo, muitas vezes as pessoas, né, acreditam que para investir precisa de muito dinheiro. Não, a gente tem que começar com o que a gente tem.
a gente precisa aprender que se eu deixar de gastar 5, 10, 15, 20 reais, já é uma boa grana que eu posso começar, que eu posso reter e que eu posso investir. Não preciso de muito dinheiro para começar, o importante é ter esse hábito também do investimento. Quando a gente fala de investir o meu dinheiro, a gente tem que ter claro que eu preciso sim do dinheiro, mas eu também preciso entender que eu preciso ter o meu objetivo definido. Então eu estou segurando dinheiro, eu estou poupando dinheiro para quê? Então é o que a gente chama de tem que dar nome para esse dinheiro poupado, né? Então a gente diz que aquele dinheiro que está em tal aplicação é o dinheiro do intercâmbio, aquele dinheiro que está aplicado é o dinheiro do carro, né? Então a gente usa essa técnica de dar nome para o dinheiro para não gastar, para não dar aquela vontade de gastar, né? Então eu preciso, quando eu falo de investimento, eu preciso sim do tempo, do dinheiro, eu preciso do objetivo e eu também preciso do tempo. Então, por exemplo, se você hoje começa, você já está se preparando para a sua aposentadoria ou não? Não, infelizmente. Não, mas olha só, você já pensou se você pudesse começar agora? E por que não começar agora? Pode ser um valor, né? Não precisa ser muito dinheiro, como eu disse. Não precisa ser muita grana. Você começa agora, você vai colocando esse dinheiro no tempo, que quando chegar lá no futuro, quando chegar esse momento, você pode ter sim uma boa reserva, uma boa quantia para sua independência financeira, para sua aposentadoria. Então, investimento sempre com um objetivo claro, porque os nossos objetivos, nossos sonhos, nos motivam e nos tiram do lugar que a gente está. Então, muitas vezes a gente está aqui na zona de conforto, está quentinho, eu não vou mexer. Ah, eu tenho que olhar para a grana, Márcia. Sim, nós vamos olhar e nós vamos planejar. Márcia, acontecem imprevistos nos planejamentos? Acontecem. Inclusive, esse ano de 2020 aconteceu isso. Quando iniciou toda essa questão de pandemia, quando começou a questão do isolamento, eu tive que sentar, olhar para os meus objetivos, inclusive com a minha família. A gente tem que falar sobre grana em casa também, incluindo crianças, jovens, todo mundo, né? A gente precisa estar falando de grana. E a gente teve que remodelar os nossos objetivos, nossos sonhos para o ano de 2020. Porque quando a gente fala de objetivos, do planejamento, desse hábito financeiro, eu tenho os meus, o meu marido tem os objetivos dele, meu filho também tem, ele tem 8 anos, o João Vitor, mas nós, enquanto família, nós temos nossos objetivos também. Então, a gente teve esse imprevisto nesse ano, a gente teve que remodelar os nossos objetivos. Então, por mais que eu tenha objetivos traçados, às vezes acontece de ter que remodelar, de ter que trocar a data ali de realização, porque isso é bem importante. Qual é o meu objetivo? Para que eu estou investindo o meu dinheiro, a minha grana? Quando eu quero alcançar esse objetivo? É realmente fazer o planejamento, trilhar esse plano de voo. Então, quando a gente investe, a gente precisa desses 3 elementos: o dinheiro, o tempo e o objetivo. Ó, então, aí a gente chega a uma conclusão, né, de que a gente tem que melhorar, a gente pode melhorar o nosso comportamento financeiro, né, por meio dessas melhores escolhas, desses desejos que a gente cuida um pouquinho mais, né? Com certeza. Então, diante de tudo, vocês viram que eu falo rápido, né? Mas é que eu tô olhando o tempo também, porque falar de dinheiro, falar de grana, a gente entende que é uma ciência humana, então depende de mim, depende de nós. Então, nós precisamos entender o nosso comportamento. Eu estava lendo o comentário também, né, ali da Gislaine, dinheiro mais tempo, mais objetivo. É isso, Gislaine. Então, quando a gente entende que a gente pode melhorar essa relação com a grana, e pode ser divertido falar de grana, por que não, né? Então, a gente sim precisa entender que depende de nós.
são minhas escolhas, é meu comportamento. Então, todos nós podemos melhorar sim a nossa relação com a grana. Então, todos nós temos um DNA financeiro, que a gente chama, um perfil financeiro, inclusive, e a gente precisa se conhecer. Em primeiro lugar, ele é muito mais um exercício de autoconhecimento. Mas, Márcia, é fácil? Gente, não é fácil. Eu tenho consciência disso. E muitas pessoas, quando vêm, independente da idade, quando vêm procurar ou um treinamento ou uma mentoria, ai, Márcia, eu tenho medo, eu tenho vergonha de dizer tudo que eu já fiz e eu tô nesse cenário. A gente não precisa ter vergonha. A gente não Olha, eu precisa. dizendo que eu não fiz aposentadoria ainda, né? Parabéns, é isso mesmo. A gente está aqui para evoluir, para aprendermos juntos. Esse é o propósito. Dinheiro não pode ser mais um tabu, é como a Sônia está comentando. Então, nós precisamos ter esse olhar. A gente precisa entender que não é, a gente não precisa ter vergonha. O medo faz parte, né, da nossa caminhada. Até se a gente não tivesse medo, até seria estranho, né? Mas a gente tem que assumir o controle da vida financeira. A gente pode criar e precisa criar essa consciência para fazer diferente. E muitos me dizem, Márcia, mas eu ganho tão pouco. Tá, então, se tu ganha pouco, qual é o teu estilo de vida? Qual é o teu padrão de vida que faz com que você chegue à conclusão que você ganha pouco? Então, por isso que lá no orçamento, quando eu falei da rotina, quando eu falei dos hábitos, quando que entra, quando que sai, a gente tem que fazer uma parte prática, sim. A gente tem que fazer os registros, a gente tem que anotar. Muitas pessoas, sabe o que, Gabriel? Não sabem quanto ganham no líquido. Quando eu falo líquido, né, normalmente a pessoa vai para uma entrevista de emprego e grava aqueles R$ 1.000 na cabeça. Mas os R$ 1.000, 1.045, que é o salário mínimo, né, tem ainda desconto dos impostos. Então, o líquido vai ser 750, 800. Às vezes no estágio a gente até ganha menos, né? Mas qual é o meu custo de vida aqui que eu tenho que faça com que eu chegue à conclusão que eu ganho pouco? O que você está fazendo com esse valor que você está ganhando? Será que você não consegue juntar uma receita extra, uma renda extra que te ajude? Então, é realmente melhorar nossa relação com essa grana. Não ter vergonha. Muito bem, você falou que você não estava olhando, né, para a sua aposentadoria. Então, é isso. A gente não precisa. Muitas pessoas têm medo do julgamento também, né? Mas ninguém está aqui para julgar. Nós estamos aqui para apoiar. Inclusive, eu já estive aí na Fevale fazendo treinamento presencial ano passado, em 2018. Então, o pessoal do Sicredi também, vocês podem ir lá, pedir, né, orientação, conversar, dizer o que vocês pretendem realizar, que o pessoal está todo capacitado para apoiar e para ajudar também. Então, a gente precisa assumir o controle dessa vida financeira. Lógico, quanto antes eu começar, mais fácil é essa minha caminhada, né? Inclusive, como eu já contei, né? Eu, com minhas planilhas, a contadora aqui, naquele modelo de orçamento, ganhar, gastar e poupar o que sobrava, né? Eu fiz o cálculo de quanto que eu poderia ter guardado se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, na idade, lá atrás, quando eu comecei a minha jornada. Eu chego a suspirar, porque a gente poderia ter feito muita coisa diferente. Mas a gente, né, não tinha o conhecimento com esse olhar. A gente aprende a lidar com a grana. Com quem? Com os pais, com a vida, com os amigos, acertando e errando. A gente não tem isso numa sala de aula, com esse olhar, com esse modelo. Agora, já de acordo com a nova BNCC, isso passa, assim, a ser parte da grade curricular. Então, nós já vamos introduzir educação financeira desde os pequenininhos, né? E por isso que eu digo, a gente consegue ensinar educação financeira para crianças, porque educação financeira não é planilha. Então,
Muitas pessoas acham que educação financeira é só planilha. Não, tem todo um lado comportamental. Sim, a gente tem a parte do investir. Então, tem a parte posterior desse dinheiro que eu poupei, que eu me organizei, que eu estou investindo. Mas isso é a segunda parte da educação financeira. Então, com Uhum. crianças, a gente recomenda 2 anos e meio, 3 anos, já introduzir o tema grana. Eles sabem, eles entendem. Talvez não tudo de primeiro momento, mas eles vão conseguir entender, eles vão compreender. Eu sei porque eu aplico aqui em casa com meu filho e ele me ensina cada coisa. E eu lembro, né? Eu aprendi com os meus pais e eu tenho certeza que todo mundo, né, que aprendeu com a vida, com os pais, aprendeu da melhor forma. Eles nos ensinaram aquilo que eles sabiam, porque lá na época deles também não tinha educação financeira em sala de aula. Então, eles nos ensinaram da melhor forma possível, né? Então, a gente tem que ser muito grato pelo que a gente aprendeu. Mas a nossa proposta aqui, falar sobre grana, o que nunca te falaram, Uhum. é exatamente olhar com esse olhar comportamental para o nosso dinheiro, entender o que eu posso fazer diferente e todos nós podemos sim melhorar a nossa relação com ele. Inclusive, eu tenho vários jovens que me dizem assim: Márcia, se eu abrir a carteira e eu ver o dinheiro, eu preciso gastar. Eu trabalho tanto, eu mereço um presente. Então, acontece. Mas por que eu tenho esse comportamento? O que faz com que eu tenha esse comportamento é de se pensar, né? Então, eu Uhum. preciso me conhecer, entender que muitas vezes eu estou querendo suprir alguma coisa, ou até porque eu tô triste, eu tô chateada, eu vou lá e me compro um presente, fica tudo bem. Quando vê, a gente tá saindo, né, com o presente na mão e já passou, né, aquela sensação da satisfação. E, gente, eu não tô aqui dizendo que a gente não pode comprar, muito pelo contrário. A gente, quando passa por um processo de entender o nosso comportamento com o dinheiro, melhorar a nossa relação com ele, a gente, inclusive, compra melhor, a gente gasta melhor, né? Então, a gente atinge objetivos na vida. É um outro olhar para a nossa grana, sabe? E isso, sim, todos É um nós acordar, né? podemos. É um acordar. Que palavra profunda é essa, né? O verbo de ação, mas é acordar. E eu sempre uso a palavra motivação também, a palavra motivação, o motivo que me leva à ação, a fazer diferente, são os meus objetivos. Então a gente precisa planilhar ou planejar, porque eu falo planilhar, porque como eu falo de 3, 4 objetivos, às vezes fica mais fácil eu colocar isso num Excel, mas posso fazer numa folha de ofício também, num caderno bem tranquilo, porque o importante é enxergar esses motivos que vão me levar a agir diferente, para esse acordar que você comentou. Adorei a palavra acordar. Mas então a gente está aí, né, chegando a falar um pouquinho, né, desse temido crédito, né, que fica lá no final do mês, porque às vezes a gente não planeja e aí, como é que a gente usa esse crédito, né? Quando que a gente fala nisso? Então, o crédito. Hoje em dia a gente tem opções muito facilitadas, né? A gente tem acesso muito fácil ao crédito. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha aplicativo no celular, a gente não usava o internet banking, então era outra realidade. Hoje a gente tem o crédito facilitado, que a gente chama, então eu tenho acesso fácil ao crédito. A gente precisa entender que quando a gente fala de crédito, eu estou falando de dívida, né? Eu preciso entender que se eu uso o cartão de crédito, ao passar ele lá, né, parcelando a minha compra ou jogando ela para o mês seguinte, eu estou contraindo uma dívida. Se você sabe usar o cartão de crédito a seu favor, ele cabe, a parcela cabe no seu orçamento, tá tudo bem. Ele é uma baita ferramenta de pagamento, de crédito, né? Então você ganha prazo para pagar, você pode, né, resgatar as milhas, os pontos, o cashback. Então tem várias facilidades que o cartão de crédito nos traz. Eu preciso entender como eu me relaciono com o cartão, se eu entendo que ele é uma dívida, né? A gente tem aquela dívida que não é boa,
que são as dívidas que a gente paga, às vezes o boleto, a fatura, e a gente nem sabe o que está pagando, né? Então, isso são créditos que a gente precisa cuidar. Crédito é dívida, né? Então, isso são coisas que a gente tem que cuidar. A gente tem o crédito, eu falei do cartão de crédito, falei das dívidas que não são tão boas assim, mas nós temos as dívidas que são saudáveis, que a gente chama, né? Que é o termo que a gente utiliza, que são as dívidas boas. Então, quando a gente quer alcançar um objetivo de vida, a gente quer comprar uma casa, um carro, a gente quer fazer uma viagem, um intercâmbio, então são objetivos. Então, se eu buscar um crédito para realizar isso é uma dívida boa, porque eu estou trazendo qualidade de vida para mim. Então, por isso que eu digo, educação financeira nem sempre é só matemática. Eu preciso entender o que eu vou fazer com esse crédito. E, inclusive, eu quero aqui compartilhar com vocês o crédito estudantil do Sicredi, que podemos, então, nesse segundo semestre de 2020, estar... ele pega a xícara, eu também pego, olha! Vocês viram que a gente está até com o coraçãozinho ali igual, ó, não foi nada combinado, né? Então, nós temos o crédito estudantil, que eu até vou olhar aqui, né, porque eu anotei, para esse segundo semestre de 2020, quem é associado da cooperativa pode fazer, então, o crédito estudantil com o Sicredi sem nenhuma taxa de juros para esse segundo semestre. Então, quem for associado, né, pode ir lá conversar com o pessoal. Quem não é associado também pode entrar e fazer, né, pedir mais informações, pedir, né, para abrir a conta através do site. Então, é sicredipioneira.com.br/crédito estudantil. Então, foi a forma que o Sicredi encontrou de apoiar ainda mais a nossa bandeira social, né, que é os estudantes, que é a educação. A gente realmente acredita muito nisso, né? Então, para quem já é associado, conversa com o pessoal aí que para esse segundo semestre de 2020 é sem juros. Então, você pode parcelar a sua mensalidade desse semestre. Tem alguns critérios que a gente tem que observar, tem que estar matriculado em 16 créditos no mínimo, né? Então, tem algumas questões ali que a gente tem que estar observando, mas aproveitem. Então, esse parcelamento, esse crédito estudantil, ele pode ser parcelado em 12 meses. Então, a gente sabe que muitas pessoas, muitos estudantes perderam o emprego. Aqui em Caxias do Sul, por mais que eu já tenha formação, eu estou quase concluindo a minha segunda, e eu percebo quanto, né, de estudante não está conseguindo aproveitar para participar, né, para continuar esse plano de voo que traçou por problemas financeiros. Então, foi a forma aí que a cooperativa encontrou para apoiar ainda mais essa nossa bandeira social. Bacana, nossa, muito legal saber sobre isso. E então, né, estamos quase chegando ao final aí das nossas perguntas, né? Eu já sinto que, meu Deus, eu já acordei, já aprendi muito hoje. Assim, para fechar com chave de ouro, então, né? Tem alguma dica prática que tu pode nos contar aí? Algumas dicas? Então, eu sempre digo que passa muito rápido quando a gente está falando sobre grana. Quando você diz assim, eu já aprendi, já acordei, né? Então, isso é muito gratificante, você, né, falar isso e eu aqui ouvir isso, porque isso é um processo, né? Então, olhar para o dinheiro, olhar para a grana é um processo. A gente precisa entender que isso faz parte, né, da nossa caminhada. E quanto antes a gente conseguir olhar para isso, mais fácil vai ser. E eu sempre digo, não precisa ser pesado, não precisa ser um trauma olhar para a grana. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa não automática, né? Automaticamente a gente pode estar cuidando desse nosso dinheiro da melhor forma, né? Então, eu fiz um resumo aqui de tudo que a gente abordou. Então, papel e caneta na mão aí, que nem você disse, não estou conseguindo anotar, né? Então, papel e caneta aqui pra gente
fechar, né, o nosso bate-papo aqui hoje com chave de ouro e dicas de tudo que a gente já falou, né? Mas vamos aqui então ser Isso. bem, né? Vamos pontuar. Identifique o seu custo mensal. Olhe para quanto você recebe, olhe com o que você está gastando, faça um diagnóstico da sua vida financeira. Muitas vezes a gente identifica desperdício, a gente identifica supérfluo. Ah, posso fazer diferente? Não posso? Consigo? O que isso vai me trazer? Então é realmente fazer um diagnóstico e entender quanto é o seu custo de vida mensal. Esse custo de vida mensal, vamos supor, R$ 1.000, tá? Se você não tem ainda, se você está iniciando agora a sua caminhada, né? Olhe o quanto antes para uma reserva estratégica. Então, uma reserva financeira nos dá suporte para enfrentar momentos como esse que a gente está enfrentando. Compreenda que o dinheiro não é fim. A gente não vai trabalhar por dinheiro. A gente vai trabalhar sim para receber o nosso salário, para receber a nossa grana, mas o dinheiro é um meio para alcançar os nossos objetivos. Então, tenha esse plano de voo traçado, planejado, porque é isso que importa na nossa vida. Então, a gente tem que. Tá tudo bem? Tá me vendo? Problemas técnicos? Não, saiu a luz da rua aqui inteira. Gente, não me acontece mais nada. Ah, E, sim, vocês estão vendo que eu tô no escuro aqui, né? Mas deu um estouro lá fora. Então, não sei o que aconteceu. Talvez até caiu. Gente, que coisa estranha isso. Mas, enfim, né? Nós já estávamos nas dicas práticas. Então, não sei se alguém bateu no poste aqui fora, mas a rua tá escura inteira. Porque eu tenho uma janela que eu consigo ver e tá tudo escuro lá fora. Mas enfim, gente, que com o dinheiro também acontece isso, né? Imprevistos, então, vamos terminar a live aqui no escuro, eu com as minhas anotações aqui, né? Mas é isso. mas tudo bem, tranquilo, né? Gente, voltou. Ó, Oba, voltou. ó, Então, menos mal, né? Gente, problemas técnicos, quem faz, como é que dizem, né? problemas, Quem né? faz ao vivo Quem sabe acontece. faz ao vivo. Mas para ver, Gabriel, que isso acontece com a nossa vida financeira também, né? Então, muitas vezes a gente se depara com imprevistos e por um momento a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas eu aqui já estava bem pertinho da câmera, eu ia fazer no escuro mesmo, né? Porque tudo depende da forma como a gente encara esses imprevistos, né? Então, vamos para as dicas práticas aqui antes que saia a luz de novo, tá? Orçamento modelo 3G a partir de agora. Então, é ganhar, guardar e só depois gastar. Então, não é aquele modelo de orçamento tradicional que é ganhar, pagar as contas e eu vou poupar o que sobra. Muito pelo contrário. A gente precisa priorizar os nossos objetivos, que são a nossa motivação para fazer diferente. Fale sobre grana. A gente precisa aprender a falar sobre o assunto. A gente não precisa sentir nem medo, nem vergonha, nem culpa. Ninguém está aqui para julgar, a gente está aqui para apoiar, para construir comunidades melhores, que é o propósito da cooperativa, né? Então, que a gente possa falar sobre grana, que a gente possa compartilhar cada vez mais sobre esse assunto, inclusive entre amigos, entre a família, né? Que a gente possa realmente falar sobre grana e não ser mais um tabu como é hoje. Controlando as nossas finanças, a gente consegue então traçar o nosso plano de voo, aonde a gente quer chegar, como pessoa, inclusive como pessoa, como profissional, lá no futuro, onde eu quero chegar, o que eu almejo, onde eu quero estar, como eu quero estar. A educação financeira é muito o ser.
né? Então, ser em primeiro lugar. Que pessoa eu quero me tornar? Como eu quero ser lembrada, né? Então, é todo um outro olhar que às vezes a gente acaba não tendo sobre nós, sobre pessoas, né? E o orçamento, e o planejamento e o investimento, então são 3 hábitos financeiros que a gente conversou aqui nessa live, eles são hábitos fundamentais para a nossa saúde financeira. Então, vamos buscar pela nossa saúde financeira, porque precisamos cuidar dela. Então, qual é o meu cenário? Muito importante eu enxergar, né, fazer esse diagnóstico. E a gente tem, inclusive, um índice de muitos jovens endividados. Até 24 anos, grande parte dos jovens já tem dívida, já estão inadimplentes, já estão com CPF negativado. Então é para todo esse cenário que a gente tem que olhar. Por que isso acontece? O que eu posso fazer diferente? Com esse intuito sempre de buscar a melhoria, buscar o conhecimento. Hoje a gente tem vários youtubers, inclusive, ferramentas que a gente pode estar buscando conhecimento sobre esse tema, né? Então vamos falar sobre grana, sim. Vamos melhorar a nossa relação com a grana, sim, né? Vamos ter uma relação amigável aí para a gente realmente alcançar a nossa saúde financeira como um todo. E vamos na luta aí, Gabriel, porque precisamos falar sobre isso. E por isso que eu fiquei tão contente quando eu recebi o convite para estar falando sobre grana aqui com vocês hoje e amanhã novamente, porque precisamos falar sobre isso, sim, e podem contar conosco sempre. Realmente, nossa, genial, viu, Márcia? Foi assim, ó. Eu já acompanho alguns YouTubers, né, que falam bastante de grana, né? Por exemplo, a Natália Arcuri, que a gente tem mais contato, assim, que ela já fez reality shows e tudo mais. Assisti bastante coisa ali, então eu acredito que seja realmente a base a gente buscar educação, a gente buscar conhecer, entender que a gente tem que acordar mesmo e estudar sobre isso um pouco na nossa vida e falar sobre isso na nossa vida, né? Muito legal, então, né? Um baita aprendizado. Acredito que o pessoal aqui está acompanhando também aproveitou bastante esse aprendizado aí que tu trouxe pra gente. Muito obrigado por compartilhar esse saber com a gente. E então, aí para quem não acompanhou a live toda, né, vai ficar salva aí no perfil do DCE. E também não deixem de acompanhar o resto da calorada que está acontecendo ainda. Vão ter mais lives. E amanhã também com a Márcia Kliman, né? Ela vai estar aí também, de novo falando sobre educação financeira, né? Que é muito importante para nós. E então é isso, né? Confiram aí a programação. É tudo pensado, né, com carinho pelo DCE, feito de estudantes para estudantes. Nesse momento de isolamento, a gente está conseguindo trazer bastante conteúdo legal. A gente pode ver aí hoje, né? Amanhã é às 14 horas, então o que eu tenho que aprender sobre educação financeira, o que eu preciso saber sobre educação financeira, então amanhã eu vou trazer mais conteúdos também a respeito, né, desse tema tão importante que realmente eu sou apaixonada e eu me identifiquei muito, né, com a educação financeira, com esse olhar e depender, né, entender, na verdade, que depende de mim, depende das minhas escolhas. Então, quando eu entendi que educação financeira não é propriamente sobre dinheiro, mas sim sobre pessoas, muita coisa começou a fluir, inclusive de forma diferente. Então, obrigado, realmente agradeço o convite, contem com a agência do Sicredi aí na Fevale, que, né, quem precisar desse crédito estudantil, aproveita que para esse segundo semestre aí é sem juros, né, foi a forma que a gente encontrou para apoiar o estudante também. Então converse, se você não é associado ainda, se associe, porque realmente foi a forma que a gente encontrou para apoiar a classe estudantil, que busca por conhecimento, que, né, vai atrás de mais conhecimento, de mais estudo, para melhorar a comunidade. Então,
Juntos construímos comunidades melhores. Hoje não tem brinde, não, Gabriel? Pois é, aí os 3 primeiros comentários que tiveram aí na live hoje ganharão brinde. Então, pessoal que comentou aí mais cedo, fiquem atentos. Daqui a pouco vocês vão estar recebendo esses brindes aí. Ah, então você vai olhar pelos comentários. Muito bem. E os brindes são? Tu pode contar pra gente ou tu vai deixar de surpresa aí? É surpresa, na verdade, né? A gente nem sabe que brindes são esses, eu não sei. Ah, você não Mas são sabe. brindes, né? Serão oferecidos aí. Em nome do DCE, então, a gente quer agradecer, né, pela tua participação. Né, foi muito legal, foi um saber muito bacana que a gente compartilhou aqui, né? E tu trouxe ele de uma forma bem leve, de uma forma bem objetiva, que a gente consegue entender fácil. Muito legal. Muito obrigado também. Obrigada. Inclusive com o imprevisto da queda de luz repentina, né? Inclusive, né? Com um exemplo Faz prático aí, parte. né, acontecendo, para a gente poder ainda colocar junto na palestra aí, né? Exatamente. Obrigada pela Que bom que coube e deu oportunidade. tudo certo. Obrigada e até amanhã, tá? Tchau, tchau. Um forte abraço. Obrigado. Tchau, pessoal, também aí que está assistindo. Agradeço pela participação.